Olá, sou Daniel Nitaki. A abordagem de hoje será sobre simulador de trânsito. Começamos então falando um pouquinho que existem vários tipos de software de simulação. Alguns gratuitos, outros são custeados, ou seja, são pagos, mas os princípios são semelhantes. Muitos dos gestores de trânsito e também de transporte das cidades estão utilizando esse tipo de ferramenta para a tomada de decisão na circulação. Quando bem feitas as fases de ajuste do parâmetro de softwares, da construção da base, do lançamento de dados e também a calibração que é uma fase essencial para nossa simulação, que permitem estimar consequências de implantações desses projetos no sistema viário de transportes. Mas que benefício eu tenho em ter uma simulação antecipada de um projeto? Bom, inicialmente você tem uma economia de custo, né? Você não vai implantar um projeto, ou um projeto viário, ou um projeto de transportes, que venha a querer trazer um problema para a determinada região. Então, se você consegue se antecipar a esse problema, você não implanta aquele projeto daquela forma. Você pode fazer adequações no projeto, simular quantas vezes você precisar, e a partir dessa simulação, a partir do momento que você consiga alcançar um sucesso num projeto, aí sim você tem condição de justificar a implantação daquele projeto. Dessa forma, além da economia dos cofres públicos, né, você traz também a qualidade de vida para o cidadão. Dentre os dados que são coletados, um que se destaca muito são aqueles que são resultados das pesquisas em campo. Essas pesquisas em campo que a gente está citando seriam as contagens veiculares e também contagens de pedestres. Esses dados são também lançados no software de simulação, são esses calibrados também, e esses são primários e fundamentais para que você tenha sucesso na sua simulação, que nada mais é que um modelo de representação de uma situação real em determinado período de tempo. Além disso, com relação a essas pesquisas, né, elas podem ser ajustadas, como por exemplo os equipamentos eletrônicos de fiscalização, que são os radares, né, os comuns aí chamados de radares. Esses, não sei se todos sabem, mas esses não só multam, eles também contam e nos fornecem relatórios de contagem veicular, alguns dos modelos até contagem veicular por tipo de veículo, que é extremamente importante para aquilo que a gente precisa ter para poder simular adequadamente. As simulações podem ocorrer considerando 3 tipos de regiões. As macro-regiões, são regiões bem grandes, as meso-regiões, que são as medianas, e as micro-regiões, que são regiões pequenas, como por exemplo um cruzamento de trânsito. Nesse primeiro vídeo, nós estamos abordando mais a questão de conceitos, as vantagens e desvantagens da simulação. Porém, outros vídeos serão feitos demonstrando o uso do software iSum para a construção de uma simulação de uma mesorregião. E aí, vamos avançar? Mas primeiro, nossa vinheta. Antes de mais nada, vamos entender que existem diversos softwares para obter modelo de simulação, coisa que já falamos na nossa introdução. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que alguns softwares potencializam algumas características em função de determinado cenário, ou então o tamanho da região que você normalmente gostaria de considerar. E alguns outros não trabalham tão bem assim. Então, antes de você adquirir um software de simulação, é interessante, né, você fazer uma boa pesquisa, consultar alguns usuários de softwares
para que você possa entender qual deles estaria mais condizente com aquilo que você gostaria de utilizar. Iniciando um pouquinho sobre teoria, né? Vamos falar um pouquinho sobre teoria. E tem um autor chamado Betônico. Ele nos diz que um microsimulador de tráfego possui diversos parâmetros que estão contidos em modelos de comportamento e define o simulador de tráfego como sendo programas computacionais que, através de diversos modelos, tentam simular o tráfego, o comportamento dos motoristas, o desempenho dos veículos, entre outros aspectos que envolvem uma rede viária. Esses modelos, ele ainda diz, precisam ser calibrados para representar as condições de um determinado local. Bom, o que eu queria comentar com vocês é que a questão da calibração, que a gente também já citou na introdução, ela tem uma importância fundamental para que você tenha um modelo bastante parecido com aquilo que é real. Um outro autor, chamado Portugal, ele define que o termo de simulação como sendo a imitação de uma situação real através do uso de modelos. Portugal tem um livro muito bom, assim também como o Betônico, assim como o Malucelli, e eu deixo essa referência bibliográfica também lá demarcado no final do material nosso, né, nos nossos comentários. Então ele ficam lá algumas, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, né, ter acesso a esses autores aí. Bom, como eu comentei, Malucelli traz alguma observação bastante salutar que diz o seguinte, que as ferramentas de modelagem e simulação de tráfego são cada vez mais indispensáveis ao processo de planejamento de nossas cidades. Elas auxiliam o corpo técnico e os administradores a tomar decisões que melhor atendam os objetivos traçados. É fácil perceber que uma boa simulação evita gastar dinheiro e tempo na implantação de um projeto ineficiente, e que poderia trazer esse projeto graves impactos negativos a uma região se fosse implantada. A gente entende que boa simulação é aquela que representa uma fluidez semelhante da época das pesquisas efetuadas, e que apenas posteriormente à sua validação, depois que você passa pelo grifo da validação, efetua-se então os lançamentos do que se quer mudar, aí trazendo então as características do novo projeto. Neste caso, passam a ter leitura de dados coerentes ao que se pode esperar. Sobre os pontos positivos, outro autor chamado Arrel, que é citado por Portugal, né, que é o autor Portugal, que eu deixei lá demarcado para vocês como referência bibliográfica, ele afirma que a vantagem da simulação é que se pode trabalhar também com o modelo que está atrás da simulação, questioná-lo e modificá-lo, visando adequá-lo à realidade, assim como melhorar o desempenho do sistema. É tudo aquilo que a gente comentou dentro dos nossos processos, né? Segue então uma lista de vantagens que podem ser consideradas sobre a simulação. Então vamos para o primeiro. A primeira vantagem é que ela fornece mais dados para o projeto, fazendo que aumente o conhecimento e o envolvimento dos planejadores das áreas que estão sendo afetadas. Então, conforme você vai simulando, você vai se enriquecendo com mais dados, você vai tendo mais conhecimento da área, conhecimento da mobilidade, da dinâmica daquela região. Então isso auxilia você pensar um pouco mais no projeto. É comum as pessoas às vezes fazerem um projeto, né, fazerem todo o processo de simulação e na hora que vai lançar o projeto, fala, pô, peraí, mas quando eu estava fazendo a captação de dados, eu comecei a perceber que existe um negócio que eu preciso adequar ao meu projeto. Mas ela não lançou o projeto ainda. Ela já está pensando em adequar o projeto, já altera o projeto e antes da simulação ele já acerta aquilo que ele percebeu durante o processo de construção. Outra coisa é que, como existem itens relacionados a trânsito e transportes, o projeto passa a ser mais completo, não visando apenas o trânsito ou mesmo somente o transporte.
Então, às vezes, normalmente você tem muitos itens que você relaciona, né, e você começa a perceber aquilo que eu comentei também. Você percebe e fala, puxa, peraí, como eu posso lançar num sistema de simulação, isso é possível você lançar a topografia do terreno. E como eu posso lançar a topografia do terreno? Pô, será que aqui nessa região não pode ocorrer uma inundação? Então você começa a ter uma leitura um pouquinho além do transporte e trânsito. Né? Então você começa a perceber que é interessante você, às vezes, já se comunicar e integrar com outras áreas. Né? Um outro item que facilita a identificação de potenciais problemas que possam ocorrer na implantação de projeto, permitindo corrigi-los. Então, uma coisa é você fazer o projeto, outra coisa é na hora que você vai implantar o projeto. Quando você vai implantar o projeto, às vezes você percebe que o projeto interfere linhas ou vias que são de importante acesso dentro daquela região. Né? Então, como é que você poderia criar lá um esquema para que você permitisse a fluidez sem afetar tanto aquela região assim? Né? Então, você tenta corrigir um pouquinho isso, como também às vezes você está implantando um projeto e percebe que tem um ponto de ônibus que está bem naquela região lá. E no momento da implantação, o que vai acontecer? Aquele ponto de ônibus vai funcionar. Então, antecipadamente, antes de você até pensar em implantar o projeto, já começa a avisar as pessoas, até uma plaquinha no ponto de ônibus dizendo que em determinado período haverá uma correção no sistema, um projeto será implantado e aquele ponto não estará funcionando dentro de um determinado período. Um outro item é que várias versões podem ser executadas para o desenvolvimento de um projeto, com a possibilidade de compará-las e reconhecer aquela que mais atinge o objetivo. Como foi dito, o objetivo é o primeiro item a ser considerado quando a gente vai fazer um projeto de uma determinada região, um projeto de transporte e trânsito, de uma determinada região. Quando você tem aquele objetivo e você pode, se você tem várias linhas que podem alcançar aquele objetivo, você pode simular todas elas. E de repente você, fazendo a simulação de todas aquelas possíveis alternativas, o que você faz? Você compara e você demonstra quais daquelas seria a melhor escolha. Um outro item, sendo um sistema versátil, as mudanças são rapidamente executadas. Então, como você está mexendo num software que já foi validado, né, ele é fácil de mexer, né, rapidamente você já tem resultados. Inclusive é até muito interessante, né, porque às vezes você consegue, você imagina, por exemplo, se ao invés de eu colocar essa via aqui com uma faixa, eu ponho com duas, o que vai acontecer, né? Então você não tem que se debruçar em prancheta, nada disso, você só amplia, dá uma condição lá de circulação permitida nas duas faixas, e aí você rapidamente enxerga essa mudança. Então isso é fantástico. Essa rapidez que o sistema dá é impressionante. É claro que essa rapidez é só depois do projeto da simulação ter sido validada. Antes disso, não se vale nada. Eu costumo dizer que uma simulação sem estar validada, ou ela não é uma simulação. Ela não serve para nada. Ela não deve ser realmente considerada. Outro item, a implantação dos projetos possui muito mais chances de serem um sucesso, pois as interferências e conflitos elas foram identificadas e tratadas na simulação. Então, como você enxergou isso na simulação, então a chance de sucesso é extremamente grande. É claro, voltando de novo, dependendo, lógico, da seriedade do que os dados foram tratados, né? Mas se foram bem feitos, o sucesso é praticamente garantido. Projetos mais complexos, esse é o nosso outro item, podem necessitar de fases de implantação e cada uma delas pode ser também simulada e ajustada conforme as fases vão ocorrendo. Então você não necessariamente precisa implantar de uma vez. Você pode criar as fases de implantação e ver o comportamento da circulação em cada fase dessas implantações.
Porque às vezes a gente pensa, né, a gente imagina, eu vou fazer tema do projeto e vou plantar de uma vez só. Pronto, você trava todo o sistema. Então não, então vamos pensar e vamos enxergar como é que vão ser as fases de implantação. Até porque dessa forma fica até mais fácil você pensar nas sinalizações aí de desvio que você possa ter que fazer, como você vai induzir o motorista a utilizar a determinada via porque a outra via está interditada, né, ou traz um problema de congestionamento. Então, como é que você faz essas outras questões importantes de sinalização para o usuário da via ter reconhecimento de que determinada região não está da forma como deveria para poder efetivar a sua circulação, né? Que o processo de simulação lá traz economia de tempo e também dinheiro, pois não se espera para resolver problemas no momento que aparecem, visto que muitos desses problemas já foram tratados na simulação. Então, se você tiver surpresa, vai ser realmente uma bela surpresa, porque teoricamente você teria já pensado e vivenciado na simulação tudo aquilo que poderia estar acontecendo. Mais um item. Por possibilitar implantar projetos com menores chances de ocorrer problemas locais, os usuários de veículos do sistema de transporte viários não sofrem grandes impactos, sendo capazes de reconhecer a melhoria conquistada com o projeto implantado e fortificando a política de transporte. Então você traz o cidadão mais próximo da administração pública. Ele começa a entender mais as ações da política pública, do transporte público. Por quê? Porque ela não sofre tanto com isso. Ela começa a perceber que aquilo que está sendo implantado tem um porquê de estar sendo implantado. E normalmente, pela simulação, você está implantando de forma correta. Você está trazendo melhorias. Sobre pontos negativos. Softwares caros seria um deles. Então, normalmente o software mais caro é aquele que traz uma plataforma mais amigável, uma linguagem mais amigável e que apresentam os resultados de uma forma um pouquinho melhor, né? Eles apresentam de uma forma muito mais fácil. Tem versões que são atualizadas e essas versões você também acaba tendo que comprar e ir adquirindo e atualizando o seu software. Isso não é barato, mas eu diria que é um investimento, ele não é um custo desnecessário, ele é um investimento porque todas essas melhorias acabam repercutindo muito bem para o trabalho de simulação. Além desse, eu diria que alguns dos softwares eles requerem hardwares com mais capacidade de processamento e também de alguns outros componentes, como por exemplo monitores que permitam aí uma boa leitura, né, da simulação dos dados gerados, preferência monitores maiores, né, que você consiga enxergar melhor uma área mais abrangente. Monitores pequenos não te dá uma visualização a contento, né? Então você acaba tendo que investir também em equipamento. Outra coisa é que a infraestrutura para gerar uma simulação, e a infraestrutura eu não estou dizendo mais de software nem de hardware, eu estou dizendo de pessoas, de equipamentos. Ela também tem o seu custo, então eu poderia dizer que o custo é na coleta de dados e ele precisa ser considerado, principalmente quando a gente fala em pesquisa em campo, né? Então é melhor aquilo que eu estava comentando antes, de você ter, às vezes, câmera que você gasta mais, você tem que estar manutenção nas câmeras, você tem que ter bateria nas câmeras ou energia solar. Então são câmeras específicas, com memória, para você poder trazer ela para o escritório, através de outros computadores, você conseguir fazer a leitura, né? Tem uma equipe de contagem, né? Você tem que treinar uma equipe de contagem. É claro que isso, como eu falei, ele é mais caro do que ter pessoas, né, contratadas para fazer na mão a pesquisa. Eu, particularmente, eu não acho que seja mais caro. Porque além de ela permitir você ter uma flexibilidade muito maior em adquirir o dado que você quer, do que uma equipe, né? Porque uma equipe normalmente tem carga horária,
e às vezes faltam pessoas, essas pessoas que faltam acabam impedindo de você fazer contagem de temas lugares, porque tem um limite mínimo de pessoas, né, que necessários para poderem produzir aquele material. Então eu acredito que é um bom investimento também na questão de câmeras, mas existem outros, veículos, alguns equipamentos de instalação, né? Então existem essa infraestrutura, ela também é cara, mas ela todo esse processo, seja de software, seja de hardware, seja de infraestrutura, ele é bem mais barato do que você implantar um projeto e ele não dá certo, né? Você gera um custo bastante elevado, às vezes, para produzir ou para efetivar um projeto que, na verdade, não vai dar benefício, ele vai trazer malefício para aquela região. Então, ele garante, a simulação garante que isso não aconteça. Outro item que os gestores acreditam, muitos deles, né, até por falta de conhecimento, acreditam que só porque compraram software, a equipe já está capacitada a efetuar simulações. E a gente já comentou anteriormente, nos 3 vídeos anteriores, que isso é um grande erro, né? Porque você tem que ter não só o software, mas você tem que ter equipamento, você tem que ter alguns periféricos, você tem que ter a pessoal de campo de pesquisa, você tem que ter, às vezes, veículos, você tem que ter alguns equipamentos e recursos necessários para que possa, através de dados confiáveis, você lançar isso e gerar uma simulação que dê leitura e que seja vamos dizer assim, utilizável. Ela permita você gerar um modelo real. Agora, caso contrário, aquilo que eu comentei anteriormente, não adianta você lançar coisas, lançar registros que não são confiáveis. Você está perdendo seu tempo, está enganando, porque um outro item que eu queria dizer como uma coisa negativa é que como você trabalha, você demonstra isso com animações, então a impressão muitas vezes é que está tudo certinho, está tudo muito bonito, né? Então uma rápida leitura, às vezes as pessoas têm a impressão de que o projeto é um sucesso, né? E pode, pelos dados que estão inseridos, pode ser verdade, né? O problema é que os dados inseridos é que não são corretos. Então isso pode gerar um problemaço aí. E aí acaba ficando desacreditado a técnica de simulação, né? Então uma outra coisa também é que à medida que a complexidade de um sistema cresce, o tempo de execução necessária para a obtenção de resultado significativo também cresce. Ou seja, se eu tenho um projeto muito complexo, a quantidade de dados, de informações que eu tenho que ter para poder gerar uma simulação, ele também cresce. Então eu tenho que ter tempo para fazer as coisas, né? Eu tenho que ter pessoas que auxiliem a obter os dados corretos, né? Tem que ter toda aquela integração que a gente comentou anteriormente, né? Mais um item. Normalmente simulação é executada em função do período de pico. Normalmente é isso que acontece, né? Então você executa no período de pico. O sistema viário de transporte, de uma via convencional, apresentam 3 períodos de pico. E você deve conhecer muito bem sobre isso. Manhã, você tem o período de pico, horário do almoço e à tarde são os 3 períodos de picos mais conhecidos de uma via convencional. Agora existem vias que não são convencionais, como por exemplo, aquelas que próximas de faculdades, de igrejas, de algum teatro, por exemplo, onde o período noturno é que na verdade é que tem um fluxo maior na tema da via e é onde gera problemas de circulação na via. Então sair um pouquinho desse negócio de período de pico, às vezes estudando melhor aquela área que a gente comentou lá atrás, às vezes vale a pena pensar um pouquinho, né? Então não é simplesmente adotar amanhã almoço tarde, não. Então, como um aspecto negativo é que normalmente as pessoas só consideram manhã, almoço e tarde, quando na verdade não existem só esses 3 períodos em determinadas regiões.
Mais um item negativo é que existem muitos parâmetros que são adotados pelo software de simulação e nem sempre são bem conhecidos pelos técnicos. Então o software de simulação é muito rico, ele é complexo e não é tão fácil de ser utilizado. E ele é limitado por vários parâmetros. Muitos desses parâmetros são americanos, né? Eles vêm da cultura americana e às vezes a gente não utiliza aqui porque a gente não tem estudos específicos para adquirir aquele tipo de parâmetro e a gente acaba adotando algum parâmetro deles. Mas aí a gente conhece algumas coisas nesse sentido. Agora tem alguns que pode ser que a gente não conheça, né? Quando na verdade o interessante é você conhecer todos. Porque às vezes um parâmetro ele faz uma diferença em toda a simulação. Às vezes aquele parâmetro é que dá dando um probleminha para você chegar numa situação real. Por último, e só enfatizando uma coisa que eu já comentei um pouquinho atrás, de uma forma bem rápida, mas que o prazo estipulado para a execução de uma simulação tende a ser muito pequeno. Então às vezes é muito comum as pessoas quererem uma simulação rápida, porque já tem um projeto, a via está lá, né? O problema é que não é tão rápido. Existe uma dependência, como já foi falado várias vezes, da aquisição de dados e de dados confiáveis, que requer tempo, requer processos envolvidos aí. Então existe uma complexidade aí que tem que ser considerado. E quando se fala assim, não, eu consigo fazer isso rapidamente, é uma coisa para se desconfiar. Então por isso que é interessante saber entender como funciona um processo de simulação, né, porque não é fácil. Não é fácil, apesar dos resultados serem tão bons. Para concluir todo o trabalho nosso, o que eu gostaria de dizer para vocês, reforçando o que eu acabei de falar, é que entender sobre simulação é mais complexo do que parece. E eu gosto de 5 motivos que são apresentados por Portugal que justificam aí o porquê utilizar de simulação. Eu apresento aí resumidamente para vocês. Primeiro, os modelos de simulação são hábeis em representar sistemas realisticamente. Segundo, os modelos de simulação são transparentes a qualquer pessoa que queira conhecer seu funcionamento. Facílimo você conhecer e demonstrar cada item. É por isso que é tão fácil você corrigindo alguns pontos, porque você consegue enxergar. É possível que a validação de sua performance possa ser feita módulo a módulo, antes de se efetuá-la na totalidade do projeto. Os modelos de simulação permitem também examinar medidas de performance, tais como obtidas em campo. Aquilo que a gente já comentou também. E o último, nos modelos de simulação, uma alteração na taxa de fluxo pode ser simplesmente programada como um evento futuro, e com isso adequando as filas a essas novas determinações. Caso tenham gostado desse material, por favor, deem um like para o nosso canal continuar produzindo. Inscreva-se também no canal. Deem um sininho, é legal. Coloquem alguns comentários que vocês acham interessantes e sugestões para que a gente possa escrever mais sobre o tema ou comentar mais sobre o tema. E no próximo vídeo nós estaremos falando um pouquinho sobre mobilidade e acessibilidade. Temos aí temos como objetivo, né, produzir um filme aí cada 2 semanas, né? Então seria quinzenal. Então as sugestões de vocês são muito bem-vindas. Ok? Um grande abraço para todos.